Graça e paz, meu amado. Hoje nós vamos refletir um pouco no livro de 1 Reis, no capítulo 17, dos versículos 8 ao versículo 16. O título dessa palavra é a seguinte: a obediência do profeta Elias e a fé da viúva de Serepta. Muitas vezes os cristãos e as pessoas, eles querem colocar a culpa em Deus pelos seus fracassos ou porque os seus projetos e planos não dão certo. Mas nós precisamos compreender o seguinte, que as coisas não funcionam bem assim. A nossa vida ela é regida pela obediência a Deus. E todas as nossas bênçãos estão de acordo com a nossa obediência ao Senhor. Então, se você não é um servo fiel e obediente, as coisas não darão certo mesmo, meu amado, na sua vida. Então, esse texto e essa palavra de hoje vem para poder nos mostrar o agir de Deus segundo a nossa obediência. O texto que nós leremos, ele retrata um momento da vida do profeta Elias, junto a uma viúva chamada de viúva de Serepta, no qual o Senhor lhe faz uma grande maravilha na vida de Elias e um grande milagre na vida dessa viúva. O texto, ele retrata apenas um desses milagres, porque o Senhor fez dois na vida dessa viúva, mas hoje nós vamos estudar apenas o primeiro milagre. O texto, ele diz o seguinte: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém, meu amado? O profeta Elias, ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados do rei Acabe e de seu filho Acasias, no reino do norte. Em sua época, o povo de Israel, meu amado, havia se dividido em 2 reinos. O primeiro reino era o reino de Judá, que era o reino do sul, com capital em Jerusalém, que consistia no território das tribos de Judá e Benjamim, que eram governados pelos descendentes do rei Davi. O segundo reino era chamado de Reino de Israel, que era o reino do norte, com capital em Samaria, que era composto pelas demais tribos que renunciaram à lealdade ao trono de Davi, e no qual Elias, ele era um profeta. Elias, ele é considerado por muitos o profeta mais famoso da Bíblia, e o nome dele significa: o Senhor é meu Deus. Elias, meu amado, ele é trazido à cena pelo Espírito Santo, sem alarde e mesmo sem apresentação.
O que sabemos sobre sua origem é apenas que ele era da cidade de Tisbe, um vilarejo situado na região de Gileade, a leste do Rio Jordão. Ele era um desconhecido, sem títulos, sem projeção humana. Deus, ele age assim, meu amado. Ele vai pegar aquilo que é desconhecido e vai trazer à tona em uma obra maravilhosa. Deus, ele não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Ele quer, sabe o quê? Verdadeiros adoradores. Quem capacita para a obra, meu amado, é Deus. Então, se você tem um chamado do nosso Senhor, é Ele que vai te capacitar, meu amado. É Ele que vai agir na sua vida. Não se sinta menor do que ninguém. Não se sinta pequeno, porque Deus, Ele vai te colocar em lugares altos. Então Deus, ele não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Sabe o que Deus quer? Verdadeiros adoradores. Elias, ele era um israelita e professava sua fé no Deus verdadeiro. Ele desafiou o povo de Israel a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus ou a Baal. O povo de Israel, meu amado, de tempos em tempos, Deus restaurava a comunhão do povo com Ele, e com o passar do tempo, o povo, ele começava a pegar costumes dos povos vizinhos e trazer para dentro do povo de Israel. E juntamente com esses costumes vinham a idolatria. Os israelitas, eles achavam que podia adorar a Deus, o Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo adorar a Baal. Eles tinham um coração dividido e por essa razão eles queriam servir a dois senhores. Meu amado, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo. Jesus, em seu ministério, ele nos advertiu sobre isso. Veja o que está escrito em Mateus 6, versículo 24, na parte A. Palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará um outro. Meu amado, isto é muito sério. Olha o que diz em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, meu amado, ele é exclusivo. Não tem espaço para outro e para qualquer outra coisa. Nós precisamos adorar somente a Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A fidelidade inabalável de Elias a Deus é um exemplo de fé, destemor e lealdade a Deus. Assim como Elias, o justo deve saber de forma precisa quem é o seu Deus, para que dessa forma possa ter uma fé viva, meu amado, e inabalável. Sua missão era levar os israelitas a reconhecerem seu distanciamento do nosso Senhor e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. Elias, ele era um restaurador e um reformador, empenhado em restabelecer o conserto e a reconciliação do povo de Israel e Deus. O profeta Elias, meu amado, ele era um verdadeiro homem de Deus, que falava não para agradar as multidões, mas como servo fiel a Deus. Então Elias, ele falava a verdade ao povo. Elias, ele falou a verdade ao rei Acabe. E em um determinado momento, Elias, ele prediz uma grande seca. E isto causou a ira no rei Acabe. Em 1 Reis, no capítulo 17, nos versículos 1 e 2, diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha o recado de Elias para o rei Acabe.
O rei Acabe, meu amado, ele era casado com Jezabel e trouxe uma grande ameaça à fé no Deus verdadeiro. Sabe o que o rei Acabe fez? Ele construiu o templo e estabeleceu culto ao Deus Baal. Olha só. E o povo de Israel veio junto. Por isso que Deus levantou Elias para trazer o conserto para o povo de Israel. E Deus, ele determinou um castigo sobre Israel. Baal, ele era o deus da fertilidade e acreditava-se que ele traria prosperidade a toda a nação. Olha a ignorância do povo. Por esta razão, o Senhor, por meio de Elias, ele reagiu, meu irmão, utilizando o seu poder através da natureza. Sabe o que Deus fez? Ele enviou uma terrível seca que durou 3 anos e meio para desmentir a crença em Baal e envergonhar o rei Acabe. Olha o que o nosso Senhor fez. E o objetivo de Deus era, com tudo isso, resgatar para si a fé do povo. Após anunciar Elias a seca ao rei Acabe, o Senhor ordena que ele saia de onde ele estava. Sabe por quê? O rei Acabe, ele ficou muito irado com isso, né? E o Senhor, ele ordenou que Elias se retirasse dali. Ele já tinha dado o recado, então ele deveria sair dali. Mas tudo que o Senhor faz tem um propósito. O Senhor tinha uma missão muito importante na vida de Elias. Mas antes o Senhor queria mostrar que Ele é Deus. Olha o que acontece em 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 2 ao versículo 7. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meu amado, nesta experiência de Elias, ele mostrou total dependência e fidelidade a Deus. Olha como Deus age, meu amado. Ele ordenou que Elias se retirasse e ele foi para as torrentes de Querite. E lá, o Senhor mandou que ele bebesse da água da torrente. E sabe o que o Senhor fez? Ele ordenou aos corvos, meu amado, olha só, ele ordenou aos corvos que trouxessem pão e carne para Elias. Olha que coisa maravilhosa, meu amado. O Senhor, ele age assim, sobrenaturalmente, em coisas que as pessoas, elas não têm assim, uma capacidade de entender o quanto Deus é maravilhoso. Agora, passados alguns dias, a torrente secou. A torrente secou porque não chovia sobre a terra. O Senhor, ele nos surpreende. Então, hoje eu quero relatar um momento especial da vida de Elias. Eu quero relatar a obediência de Elias e a fé da viúva de Serepta. Do versículo 8 até o 10 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Meu amado, Elias, ele era um servo obediente a Deus. Servo que não obedece não é servo. Quando deixamos de obedecer a Deus e os princípios de sua palavra, o pecado, meu amado, ele se instala em nossas vidas e trará consequências ruins. E o pecado, ele precisa ser confessado e abandonado completamente, pois gera morte e morte espiritual. Então você que não está sendo abençoado pelo nosso Senhor, isto é consequência do pecado, meu amado. Você precisa colocar a sua vida diante do nosso Pai e pedir perdão a Ele. O Senhor, Ele nos ouve
quando nós somos sinceros. Peça perdão a Ele, Ele vai perdoar os seus pecados, meu amado, e não vai se lembrar mais. Ele vai te restaurar, Ele vai te transformar em um novo homem e a sua vida será diferente. É isto que o Senhor quer que você faça. Nós precisamos ter a fidelidade e a confiança de Elias. Deus, Ele ordena que Elias vá para Sarepta e ele em momento algum reclama, murmura ou questiona Deus, meu amado. Ele faz a vontade do nosso Senhor. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de questionar Deus e seja um servo fiel a Ele. A grande dificuldade do ser humano em obedecer começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, mesmo tendo sido orientados por Deus, escolheram fazer a sua própria vontade. Meu amado, não escolha fazer a sua própria vontade. Precisamos entender a importância da obediência a Deus, pois se formos obedientes e se ouvirmos o nosso Senhor, comeremos o melhor desta terra. Olha o que diz Isaías 1, versículo 18 e 19. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha o que o Senhor está falando para você nessa manhã, meu amado. Venha, vamos refletir juntos. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu amado, são palavras do nosso Senhor. Ele te faz um convite nessa manhã. Venha, meu amado, vamos refletir junto. Embora seus pecados sejam vermelhos, embora você esteja em uma vida de pecado, Deus te dá a oportunidade de restaurar a sua vida nesta manhã. Escute o recado do Senhor. Olha o que o Senhor fala. Eles se tornarão brancos como a neve. Se você confessar e colocar a sua vida diante de Deus, você se tornará limpo. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E olha o que o Senhor promete, meu amado. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Muitas pessoas estão sofrendo e vivendo sem direção espiritual. Tem pessoas, meu amado, que fazem campanhas e jejuns, mas não obedecem a Deus. Essas pessoas são apenas religiosas, mas não entenderam que Deus quer a obediência. Certa vez Jesus, ele faz a seguinte pergunta aos que o seguiam. Em Lucas 6, versículo 46, diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o que o Senhor está te perguntando. Essa pergunta, meu amado, tem sido difícil para alguns, pois é fácil chamar a Cristo de Senhor. O difícil, sabe o que é? É fazer a sua vontade. Às vezes as pessoas oram assim: seja feita a tua vontade, mas nem sempre estão falando a verdade, porque a vontade de Deus é a que menos importa e as desculpas estão na ponta da língua, meu amado. Ter Jesus como Senhor em nossas vidas é deixar Cristo tomar as decisões. Nós precisamos abrir os olhos e os nossos ouvidos espirituais e fazer a vontade de Deus, meu irmão. O objetivo da vida do cristão é agradar a Deus e promover a sua glória. E olha o que o Senhor nos promete. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Devemos honrar a Deus mediante nossa obediência, mediante nossa confiança, meu amado, mediante nossa oração, mediante a nossa fé e lealdade a Ele. Viver para a glória de Deus deve ser uma norma fundamental em nossas vidas. Nós precisamos agir como Elias. Ele foi um verdadeiro homem de Deus. Olha o que diz o versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Versículo 12. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Meu amado, Deus, Ele estava atento às necessidades e aflições de uma viúva pobre. Ele enviou Elias, meu amado, para fortalecer a fé daquela viúva e trazer as bênçãos materiais que Deus tinha para ela naquele momento. No momento em que ela achava que tudo estava perdido. Quando Elias pede o pão que Deus havia prometido, a mulher nega. Ela estava desesperada e não compreendia ainda, meu amado, o que Deus iria fazer em sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus tinha algo especial para ela. Você que está me ouvindo neste momento ou nesta manhã, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele tem algo especial para você, meu amado. Ele quer te tirar deste mar de sofrimentos. Ele quer te tirar deste mar de angústia e desespero. Ele quer te dar o socorro que você precisa, meu amado. Confie neste Deus maravilhoso e justo. Agora, a vida cristã não é uma pólice de seguro contra problemas. Alguns se revoltam contra Deus por causa dos problemas e dificuldades na vida. Mas Deus, Ele não nos prometeu uma vida sem problemas. Ele disse, meu amado, que no mundo passaríamos pelas aflições, pois a palavra de Deus precisa se cumprir e ela vai se cumprir. Então, na nossa vida nós teremos os momentos de aflições, sim. Nós teremos problemas, teremos sim. Mas Cristo, Ele está conosco. Olha o que diz Mateus 28, no versículo 20, parte B. Palavra de Cristo, meu amado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu amado, Jesus, ele nos faz uma promessa maravilhosa. Ele precisa habitar em nós, meu irmão. Precisamos da sua presença o tempo todo. Precisamos depositar nossa confiança nele e não temer. Olha o que diz Salmos, o capítulo 23, no versículo 4, a parte A. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, em tempo de perigo, dificuldade mesmo de morte, o servo de Deus não deve temer nenhum mal. Sabe por quê? Porque tu estás comigo, Senhor, em todas as situações da nossa vida. Meu amado, coloque Deus à frente de todos os seus problemas. Deposite nele a sua fé, meu amado. Ele vai agir na sua causa. Ele vai resolver esse problema para você. Ele vai cuidar de você, meu amado. Mas somente se você estiver com os pés firmes na rocha. Se você estiver obedecendo o nosso Senhor. Se você estiver na presença dEle. E Ele vai fazer tudo no tempo dEle e segundo a vontade dEle. Agora olha o que o nosso Senhor nos diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, meu amado. Olha o que diz o versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Meu amado, não temas, vai e faça a vontade do Senhor. Olha o que diz o texto: mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Olha o versículo 14: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Meu amado, olha o que diz o Senhor, Deus de Israel, para você nesta manhã. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Meu amado, em momentos de seca, é preciso ter fé. O Senhor está te falando nesta manhã que não vai faltar o sustento para a sua família. O azeite da tua botija, meu amado, não vai faltar. Confie. Confie no nosso Senhor. Creia na palavra dele. Olha o que diz o versículo 15. Foi ela
e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Meu amado, a viúva escolheu crer e confiar em Deus, e a sua fé, ela foi honrada. O Senhor, Ele quer te honrar nesta manhã, meu amado. O Senhor, Ele não vai deixar faltar a farinha na tua panela. Então, olha o que a viúva fez. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Olha o que diz o versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Meu amado, através da palavra de Elias, a farinha não se acabou e o azeite da botija não faltou, até que passasse o período da seca. Através da sua fé, meu amado, a obediência a Deus, a viúva viu o milagre acontecer dentro da sua casa. Através da sua fé e obediência a Deus, a viúva viu o milagre acontecer dentro da sua casa. O Senhor quer que a sua vida seja restaurada. O Senhor, meu amado, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Escute a voz do Senhor. Eu queria concluir a palavra te dizendo o seguinte: precisamos aprender com Elias e com a viúva de Serepta. Elias, ele era obediente. Elias, meu amado, ele não discute com Deus, ele não reclama, ele não murmura em momento algum. Pelo contrário, ele prontamente obedece. A prioridade de Elias é estar no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus, meu amado. Deus, Ele é mais importante do que a sua obra. Antes de fazer a obra de Deus, precisamos conhecer e ter intimidade com Deus. Então, antes de você fazer a obra, você precisa conhecer e ter intimidade com Deus. Deus, Ele está no controle de tudo. Não pense que Deus o esqueceu, meu amado, ou que Ele o abandonou. Ele sabe que a fonte secou. Ele sabe o que você tem passado. Ele vê as suas lágrimas. Ele sabe onde você está e o que está acontecendo com você. O Salmo 124, versículo 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, meu amado, está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha o que você precisa fazer, meu irmão. O Salmo 34, versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Para os que oram e buscam a Deus verdadeiramente, existe a promessa da resposta divina. Busca o Senhor, meu amado, Ele vai te responder. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O homem justo não está isento de sofrimento, meu irmão. No entanto, tem a promessa do livramento de Deus. Em Provérbios 30, versículo 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Você confia em nosso Senhor, meu amado? Você deposita nele a sua fé? Creia, busque, que você possa ter entendido o recado do nosso Senhor, que você possa restaurar a sua vida diante de dele. Somente em Deus, meu amado, nós teremos a paz que nós precisamos. Somente em Deus nós teremos os nossos problemas resolvidos. Nós passaremos pelas aflições, pelas lutas, sim, mas o Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda e é Ele que luta por nós. Amém, meu amado?